Bom, hoje eu vou tratar um assunto de física que muitas pessoas gostam. Esse assunto é bacana demais. É o momento de uma força referente a um ponto. Talvez você esteja dizendo, cara, nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi dizer que assunto é esse. Vamos lá, vou apresentar para vocês, vamos fazer uma questão aqui e te ajudar nesse entendimento. Lembrando, dúvidas, comentários, marque também os amigos, mande para a gente. Dúvida chegou cedo, resposta vai cedo também. Vamos lá, vamos resolver essa questão. A gente está falando de um momento de uma força em relação a um ponto. E o desenho clássico é esse desenho que tem aí uma chave e essa chave ela vai girar, né, de acordo referente a esse ponto aqui, tá? Então a chave, basicamente, ela tem esse movimento. Ou ela vai girar para o lado de cá, ou ela vai girar para o lado de cá, né? Então, no geral, a nossa adoção é sempre que aqui é positivo e que aqui é negativo. Então, se ela girar para cá, é negativo, se girar para lá, é positivo. E aí, tudo bem. Como que é a equação que nós trabalhamos com isso? A gente fala que isso é momento de um binário. A equação, ela é basicamente essa equação aqui, muito fácil. Ó. O momento é igual a mais ou menos força vezes distância. Distância de quê? Distância ao ponto de rotação. Isso que é importante. Distância a qual ponto? Esse ponto aqui, ó, o ponto de rotação. Não mude, não procure outro ponto, não se iluda, porque tudo que a gente tomar como referencial nessa questão, a gente vai falar sobre aquele ponto de rotação. O quanto que a chavinha gira para um lado e um quanto que a chavinha gira para o outro. O que você tem que entender é que essa equação ela é muito simples, ela é momento é igual a mais ou menos força vezes a sua distância. Distância de quê? Ao ponto de rotação. Voltando para a sala de aula, nós estamos aqui, então nós temos que resolver essa questão. Primeira coisa, quando eu quero resolver uma questão de física, o que eu faço? Não somente nas questões de física, mas também de matemática, é anotar os parâmetros. Mesmo que você não saiba muito de física ou muito de matemática, faça esse exercício. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é anotar os parâmetros dessa questão. Eu estou interessado nessa questão em descobrir aí qual é justamente o valor do momento. Então, suponha que ele deu o valor da força. A força aplicada, ela vai ser sempre de quanto? 10 Newton. Newton vem lá das leis de Newton. Força, a sua dimensão é Newton. A outra dimensão que nós temos, que é referente ao ponto de rotação, é o comprimento, que é essa distância em metros, tá? Então, nós temos duas distâncias aqui. Eu vou chamar a distância D1 de 0,3 metros, que é o que está ali, né? 0,3 metros. E nós temos um D2. Quanto que é o D2? Olha, cuidado, porque a relação de força, tá? A relação de força que nós vamos utilizar, e quando olharmos para a distância, é referente a esse ponto aqui. Então, a gente tem que chegar aqui e traçar mais ou menos, dizer quanto que tem esse tamanho aqui. Qual é esse tamanho aqui? Esse aqui vale 30, aqui está valendo 0,15, aqui também vale 0,15. Então, cuidado, tá? Cuidado para você, porque aqui poderia estar 0,13 e aí a pessoa ia errar essa questão. Mas vamos lá. A segunda é 0,15 metros. Primeira coisa que nós temos que dizer é que essa força, ela faz com que a chave gire nessa direção, que é a direção ali negativa. Ela gira, toca aqui, gira nessa direção, que é a direção negativa. Então, nós temos que o momento, chamar esse aqui de força 1, esse aqui de força 2 e esse aqui de força 3. Bom, nós temos também o D3, que é 0,30 metros. Tá legal? 0,30 metros. Então, vamos lá. Vamos chamar primeiro o momento de uma força é mais ou menos F vezes D. Então, o momento 1, qual é o valor do momento 1? É 10, desculpa, menos 10, porque 10 é a força, tá aqui. E como está neste sentido, é um sentido negativo, vezes 0,3, o que me dá o momento 1 de menos 3 Newton vezes metro. Tranquilo, né?
0,3 Newton vezes metro. Vamos calcular o momento 2? Momento 2 é quem? Mais ou menos força vezes distância. Momento 2, só que agora, o momento 2, repare, esteja atento, que o momento 2 a gente está falando em uma direção positiva. E se a gente está olhando para uma direção positiva, o momento 2 vai ficar exatamente a força quanto que é? Continua. A força continua sendo de quê? De 10 newtons. 10 vezes 0,15. O que vai me apresentar no final, essa equação, basicamente é que M2 vale 1,5 newton por metro. Tá legal? 1,5 newton por metro. E aí a gente tem que resolver essa força aqui. E essa força, ela tem algo interessante. Então tome cuidado. Se eu estou aqui e ela gira, para ela girar para essa direção, eu tenho que aplicar uma força aqui. E para girar nessa direção, eu tenho que aplicar uma força aqui. O que acontece se eu aplicar uma força aqui? Qual é o efeito físico? Qual vai ser o momento da força? Olha, é aí que tá. Nesse caso aqui, não há o que? Movimento nenhum. Se não há nenhum tipo de movimento, a gente sabe que o momento da força 3 vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque o ponto de aplicação, e isso aqui está equivocado, né? O ponto de aplicação está quanto? A 30 centímetros. Porém, não há aqui nenhuma rotação. Se não há nenhuma rotação, significa que ele está a uma distância zero. Isso significa que daqui para lá é o que está contando, né? É como se estivesse contando assim. Então, ela está na distância zero. Não há chance de haver rotação. Então, ficaria basicamente o momento de uma força é igual a força vezes D. O momento de uma força 3 é igual a 10 vezes 0, que é igual a 0. Questão tranquila, né? Tópico que muitas pessoas são apaixonadas por esse conceito, apaixonadas por esse tipo de equação, por esse tipo de solução. E eu peço uma coisa a vocês que estão aí comigo, mandem pra gente. Porque quando você manda a sua questão, você manda a sua dúvida, a gente prepara esse conteúdo para vocês, a gente trabalha para que esse conteúdo seja um conteúdo que chegue de forma didática a vocês. E é claro, como resultado, a gente quer que nosso canal cresça, que as visualizações aumentem, que mais pessoas sejam alcançadas com a possibilidade de mudar a sua realidade. Porque eu mudei a minha realidade através do estudo. E eu creio que essa é uma excelente ferramenta para mudar a nossa realidade como um todo, ou para muito continuar a realidade, a superar ainda mais aquela realidade favorável que eles vivam. Não há nenhum problema. Cada um em busca do seu sucesso. E é importante a gente estudar para poder romper os nossos limites e alcançar os nossos sonhos. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.